Sim. Então, pô, trabalhava meio ano no lugar, parava. Sempre uma vida enrolada. Por quê? Porque quando eu comecei a usar cocaína, começou a ter uma demanda financeira maior. Então eu precisava sempre fazer alguma coisa para poder arrumar recursos para usar droga, né? Mais caro. E daí veio mentira, veio pegar dinheiro da família. Assim, começou um abismo moral, que até então era uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer na minha vida. Sim. Tipo, de pegar dinheiro, assim, escondido da minha mãe, não devolver. Inventar coisas, por exemplo, várias vezes eu inventava pro meu pai, meu carro estragou, precisava consertar, consegue me emprestar um dinheiro, tô empenhado aqui, consegue mandar um dinheiro? Mandava pro carro, era pra usar droga. Então, essas histórias foram se acumulando. Sim. E daí eu tive, nesse período também, um relacionamento que foi anterior ao relacionamento que eu tenho agora. E também, obviamente, por ter uma vida desregrada, não consegui manter esse relacionamento. Aí quando eu completei 25 anos, eu tava num pico de usar droga que eu tinha que usar todo dia. Uau. Todo dia. Desde os 12 anos. Todo dia. Não, quando eu completei 25. Ah, tá, não. Mas tu tava usando drogas desde os 12 anos. Um período só que grande. Exato, só que porque o pico mais forte da cocaína foi quando ali depois dos 20, que daí eu conseguia ter acesso a mais dinheiro, que daí eu já trabalhava e tal. Daí, porque até então, ali no ensino médio, eu não tinha muito dinheiro. Então, conseguia comprar cocaína lá de vez em quando. Só que depois eu tinha um pouco mais de recursos, por uns trabalhos que eu fazia e tal. E daí eu me afundei mesmo. Me afundei, eu tinha que usar todo dia. Todo dia. Eu me lembro assim que eu trabalhava na época no sistema Fiergues. Eu dava aula no SESI. Dava aula no SESI de informática. E às vezes no meio da aula eu tinha que usar droga. Era uma coisa tão absurda assim, tão absurda. Então a droga ela se incorporou no meu dia a dia. Então eu já não sabia mais quando eu estava sob ação de droga ou quando eu estava. Era uma coisa assim tão misturada assim que ou eu estava sob efeito da droga ou eu estava maquinando como é que eu ia comprar. Então era mais ou menos assim a minha vida. Girava em torno disso. Girava em torno da droga. E daí tu vai se desensibilizando nas tuas relações. Então para te desrespeitar uma pessoa que tu ama é muito fácil. Então esse relacionamento que eu tive foi marcado por indas e vindas, por muita briga, por muita mentira, por muita dívida, empréstimos e enfim, fiquei todo enrolado. Aí com 25 anos ali, eu não tinha mais questão, não tinha mais como sustentar aquele relacionamento. E eu não sabia para onde ir. Eu não tinha para onde ir. E daí a minha ideia era morar numa boca de tráfico que tinha. Então, teoricamente, eu fiquei na rua. Fiquei com as roupas que eu tinha naquela época. Não tinha coragem de cobrar nada daquilo que eu tinha nesse relacionamento. Aí eu fiquei assim, perambulando, né? Não sabia para onde ir. E nesse fato de eu sair de casa e não ter para onde ir, pensar em morar na boca de tráfico, a minha família, em contato com essa pessoa que eu me relacionava, eles foram juntando as informações, né? Porque cada um tinha um pedaço da história, né? Sim. Aí junta um pouco com o que ela sabia, junta um pouco com o que eles sabiam, pega alguns amigos meus, interroga eles, daí todo mundo chegou a uma conclusão rápida. Tá perdido. Tá perdido. No fundo do poço. Tá no fundo do poço. Alguém precisa fazer alguma coisa por esse rapaz. Tava literalmente perdido, né? E é nessa hora, assim, que a minha família interviu. Interviu no sentido, assim, eu procurei eles, porque a minha esperança, o que era? Trabalhar no coração da minha mãe para ela me receber em casa. Né? E daí foi tenso, assim, porque eles começaram a me apertar. Não, a gente sabe que tu tá usando droga, a gente tá te seguindo, aquela coisa toda. Só que eles precisavam fazer isso. E eu precisava também passar por esse processo. Sim. E daí, nesse processo todo, eles foram me apertando aqui, me apertando ali, eu fui mentindo, mas só que chegou uma hora que eu cansei. Não adianta. O que vocês sabem é o que vocês sabem e é o que está acontecendo. Sim. Mas eu ainda queria ficar com a minha mãe, queria morar com ela. Porque na minha cabeça, eu dou um tempo, uns 3 meses, a poeira baixa, porque eu já estava acostumado a isso, né? Às vezes eu fazia algumas porcarias assim, já, sei lá, guinchava o meu carro, tá? Daí eles descobriam essas besteiras que eu fazia. Daí ficava 3 meses, todo mundo ficava bravo, depois baixava a poeira, vamos perdoar, tudo certo. Sim. Tava acostumado com essa confusão, daí todo mundo se acalma e eu apareço de novo na cena. Então o que eu pensei? Não, vai ficar uns 3 meses aí, vai baixar a poeira, e depois eu volto para casa, tá tudo certo. Enfim, volto a ter a vida que eu tinha. Só que daí foi muito sério, assim, foi muito sério. Eu conversei com a minha mãe, e eu me lembro disso, me lembro exatamente. Era
sábado que antecedia o Dia das Mães. Hum. Tava eu dentro da casa dela lá, com 4, 5 sacolinhas de roupa. Minha família desconfiada, porque talvez tinha traficante atrás deles. Essa coisa tava bem tenso. Exato, cara. E eu conversando com a minha mãe. Nós tivemos uma conversa muito pesada, assim, sabe? De discussão mesmo, de choro, de grito e tal. E naquele dia, assim, eu ouvi um negócio da minha mãe que eu nunca tinha escutado. Porque eu tava sempre acostumado a minha mãe me cobrar. Para, tem que mudar de vida, tem que cuidar, não sei o quê. E a minha mãe disse assim, Gilson, tu tem que mesmo tomar vergonha na cara. E mudar de vida. Mas ela falou isso, assim, com lágrimas nos olhos. E óbvio que na hora, eu pensei, poxa, mas a minha mãe me mandando tomar vergonha na cara num momento como esse. Difícil e complicado. E óbvio que eu fiquei extremamente chateado, né? Mas eu posso afirmar que se ela não tivesse sido, naquele momento, extremamente precisa como ela foi, talvez eu não estaria aqui sentado para vocês compartilhando essa história aqui hoje. Porque a grande questão de quando a gente ouve alguma coisa, não é o que a gente está ouvindo, é de quem nós estamos ouvindo. É verdade. Tá entendendo? Sim. Porque, assim, uma coisa é você ser xingado por uma pessoa da rua. Não sei se vocês me entendem. Sim, com certeza. Agora, outra coisa é você ouvir alguma coisa pesada de quem cuidou de você, de quem zelou por você e de quem está disposto a dar a vida, né? Então, depois daquilo, óbvio que hoje, né, com o conhecimento que eu tenho e tal, o que eu vejo? Que toda ofensa, ela não pode ser medida pelo tamanho dela. Ela tem que ser considerada por quem ofendeu. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Sim. Então, às vezes, uma pessoa, assim, vai errar com você, vai falar coisa que você não queria ter ouvido. Mas você não tem que olhar para o que ela falou, você tem que olhar para quem ela é, né? Então, hoje eu penso, poxa, a minha mãe me mandou tomar vergonha na cara, mas ela é minha mãe. Tem a moral pra me dizer ela isso. tem uma história que é muito maior que esse deslize dessa palavra torpe que ela me falou. Então, aquela palavra, embora difícil, eu até escrevi um livro sobre isso. Tem um livreto que se chama Toma Vergonha na Cara. Um amarelinho. eu vi ontem. Eu acho que não sei... só que eu acho que o que tem lá já vendeu. Mas eu escrevi um livro sobre isso, né? De como, às vezes, a gente precisa de um empurrão, assim, para alguma coisa, né? E ela disse, toma vergonha na cara. E daí, a gente conversou e brigou e tal. Só que ela me fez um pedido nesse sábado, que antecedia o Dia das Mães. E ela disse assim, Gilson, eu nunca te pedi nada, já tem anos que eu não te peço nada, porque eles não me exigiam nada. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi, nunca te forcei na igreja e tal, mas eu tenho um pedido. Você pode ir comigo na igreja amanhã? Aí, fiquei meio assim. Podia pedir outra coisa. Mas eu tava desarmado. Eu tava desarmado. Não tinha. Na verdade, se ela me dissesse pra mandar cavar um buraco, eu tinha que cavar. Não tinha nada. Não tinha moral nenhuma, né? Moral nenhuma. E eu decidi ir. Domingo, dia das mães. Não. Fui numa congregação, lá na Assembleia de Deus, lá em Sapiranga, óbvio, uma congregação chamada Vila Nova, né? Bem num bairrozinho pequeno, perto da minha casa. Nesse onde eu morava. período, nesse curto período que tu tá falando agora, tu ainda estava sob efeito de drogas? Sim. Porque eu já tava aqui, eu tava 2, 3 semanas usando. 2, 3 semanas usando. Então, por mais que tu pare, uns 2 dias, mas aquilo as consequências continuam. Tá se movimentando. Já tava em abstinência, tava querendo usar, é nítido, assim, os trejeitos, sabe? Sim. Mas ela pediu pra mim ir comigo na igreja. Meu nariz sangrando, meu nariz sangrava muito. Uau. E daí eu disse, mãe, então vamos. Os irmãos, teus irmãos vão ir também e tal. E eles também não são crentes, né? Mas aquele dia eles decidiram ir. Eu tinha que dar um presente pra ela naquele momento. Poxa, já tava ali com o filho drogado, uma situação complicada, todo mundo indo atrás, querendo saber o que tinha acontecido. Enfim. E muitas histórias vieram, né? Depois que eu nem fiz, só que eu não tinha como é que eu ia me defender. Sim. E tinha muitas outras coisas que ninguém sabia que vieram à tona também. Então, no domingo, a gente foi com ela no dia das Mães e tal. E aquela coisa, né? Do crente que vai na igreja, né? Eu sentei lá atrás, volta minha, meu nariz sangrava, eu tinha que limpar e tal. E a minha mãe sentadinha na frente. E no meio dos louvores, assim, é uma igreja bem tradicional, né? No meio dos louvores e tal, ela se levantou e ela foi na minha direção. Me abraçou e tal, e ela disse, hoje, Justo, tá dando o maior presente que uma mãe pode receber. E eu não entendi, né? Como assim não dei nada? Foi o único ano que eu não dei nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Sim. E ela disse assim, porque eu sei que a partir de hoje a tua vida não tá na mão dos traficantes. A partir de hoje a tua vida tá nas mãos do Senhor.
Uau. Pensei, meu Deus, isso é um presente que uma mãe queria receber. E aquilo me impactou muito. Eu comecei a sentir algo que não era comum para mim, Uhum. não era habitual, nunca tinha sentido aquilo. Óbvio que hoje a gente já sabe quem, Sim. quem é que estava ali, né? Mexendo Quem era sozinho. o terceiro elemento, né? Uhum. Mas, e daí ela recebeu uma palavra também, minha mãe, nesse mesmo culto. Até falei ontem no meio da Sim. mensagem, né? Ela estava sentada, chorando muito. E o pastor olhou para ela e disse, essa mãe aqui que está chorando hoje, no próximo dia das mães, ano que vem, ela vai estar alegre, né? E de fato, 1 ano depois, né, eu estava dentro de um centro de recuperação, pregando o evangelho, e ela estava Amém. sentada me ouvindo. Claro que isso não aconteceu assim, né? No estalar de dedos, teve todo um processo. Daí naquele domingo, aquele culto foi importantíssimo, né? Por quê? Porque a minha família já estava com a certeza de que eu seria internado, com ou sem vontade, né? Aceitando ou não aceitando, eles já tinham um plano, né? Óbvio que eles queriam mesmo que eu me decidisse por esse tratamento, Claro. né? Mas aí na segunda-feira eu acordei e nós nos reunimos de novo para conversar sobre isso. Eles deram 3 opções para mim. A primeira delas era aceitar um tratamento. A segunda é que eles juntariam todas essas informações, esses desvios morais que eu estava tendo, de pegar empréstimo, de pegar dinheiro de pai, de mãe. E eles já tinham uma amizade lá com o pessoal da justiça e fariam uma compulsória. Então seria internado compulsoriamente se eu não aceitasse. Por todos os delitos. Ou a terceira era morar na rua. Que eu não procurasse mais ninguém da minha família e me virasse sozinho. Me deram essas 3 opções. Não ficou tão difícil de aceitar, né? Ah, mas deve ter sido uma mas é conversa que- muito forte, né? foi tenso. Falando de forma Tanto pra lógica. ti, Foi tanto tensa. pra eles, Não, né? pra eles foi destruidor. Imagino, cara. Foi destruidor. Porque é uma conversa que se você colocar o sentimento, você não consegue. Claro, imagina. Tem que botar a razão, o fato, tem que ser muito prático. Tem que ser frio. Eles precisaram ser frio. E nisso eu elejo o meu irmão mais velho como o grande resgatador da nossa família. Porque ele foi isso. Ele deixou a minha mãe de lado, porque ela sabia que coração de mãe, né? A mãe, em algum momento, pode ser que ela Deu ceda. Sim. E aqui naquela pequena balançada ali, eu poderia entrar com o meu argumento. Exato. Então, meu irmão, ele tratou Contornar a isso de situação. maneira mais proeminente, assim, né? Como meu pai era separado, já tinha tempo, assim, que a gente não tinha essa... Parece que ele tinha perdido... Não perdido a autoridade, mas já não tinha mais esse lugar no meio da família. Ele já era casado com uma outra mulher e tal, então... Isso já estava meio bagunçado. Então, ele tomou essa rédea. E fez todos esses procedimentos. E daí eu disse para ele, então, já que eu tenho essas 3 opções, eu vou aceitar o tratamento. Só que é aí que começou, assim, uma coisa muito sobrenatural. Por quê? Porque os meus 2 irmãos, naquele dia, eles disseram, então é o seguinte, você vai ficar aqui com a mãe nessa segunda-feira e nós vamos atrás de uma casa para você se recuperar. A gente promete que a gente vai procurar um lugar legal para te ficar e tal. E eles foram. E procuraram N casas de recuperação. Comunidade terapêutica, clínica e por aí vai. E procuraram várias. E os meus irmãos, eles não são ricos, mas eles têm uma boa condição financeira. Eles são organizados financeiramente. Então, se precisasse, por exemplo, pagar R$2.000, R$3.000 para me ficar no lugar, eles poderiam pagar. Poderiam. Então, eles procuraram os mais variados lugares, né? E no final do dia, segunda-feira, sei lá, acho que eram umas 6 horas da tarde, eles vieram com todas aquelas pastas e folhas e tal, porque naquela época a internet não tinha, né? Não era tanto assim, né? 2013 isso. Trouxeram todas aquelas e colocaram em cima da mesa, assim. Eu lembro, exatamente eu lembro disso. Tudo aqui na mesa. Ó, essa é tal clínica, aqui tu vai poder vir de 30 em 30 dias para casa, passar um dia com a sua mãe, aqui tu vai poder fumar, porque eu fumava cigarro também, né? E foram explicando. Aqui vai ter academia, aqui vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. Tá vendo? Aí tem essa aqui. E é interessante que todas as clínicas tinham uma pastinha bonita, com uma arte legal. E essa outra aqui era só uma folha, assim, é de vocês aqui. Ó. Uma folha com um logo aqui em cima, um bonequinho assim, uma logo. Aí estava escrito assim, Luz no Vale. Desafio Jovem Luz no Vale. Bem assim. Aí eles disseram assim, tem essa aqui, tal. E tem essa aqui. Essa aqui é simples, mas quando a gente entrou nessa clínica aqui, a gente sentiu uma paz. É louco. Eu lembro dessa expressão paz. Pensei, paz.
E eu fui compelido, literalmente, a aceitar essa aqui. Só que não tem lógica. Não tem lógica. Para alguém que queria ir para uma clínica só para passar um tempo, o que seria a lógica eu escolher? Para que fumasse. Fumar um cigarro, ficar da 15 dias em casa, entendeu? Mais tranquila e tal. E eu escolhi essa aqui. E casualmente, essa era uma casa evangélica. Desafio Jovem Luz do Vale. Instituição evangélica, Desafio Jovem Luz do Vale. Em Campo Bom. E eu entrei lá. Só que eu disse assim, ó, é o seguinte, pode ser essa aqui. Mas eu só vou se for agora. Juntaram os roupas e me levaram. Era umas 8 horas, eu cheguei lá na instituição. Aí falaram como é que ia ser e tal. Era uma casa com uma doutrina mais assembleiana, assim. Então não podia usar bermudas, mas bermudas tudo ficaram, as camisetas do já Inter começava, ficaram. já chegava assim. Não. Esse foi o cartão de entrada que eles me deram, né? Eu disse, pô, que loucura é essa? O que eu tô fazendo aqui, cara? Que loucura é essa? E, enfim, me receberam. E uma outra coisa assim, daí fui acolhido lá e tal, cheguei de tardezinho. Aí, quando eu cheguei, os internos, eles estavam se despedindo para ir dormir já, que eles dormem cedo, né? Dormem 9 horas, 8h30, sei lá, um negocinho. E daí eu vi eles orando. Quando eu vi eles orando, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Que loucura, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só tem doente aqui, os caras loucos, cara, louco. Mas um griteiro, não tem ideia, né? Louco. Porque lá não tem oração em concordância, né? Cada um ora e vai. Tá louco assim, meu Deus, que loucura. Que loucura. E daí o rapaz que foi me dar as boas-vindas e foi me apresentar ali onde é que eu ia dormir e tal. Ele disse, tu tá com fome, cara? Eu disse, cara, tô um pouco com fome. Não sei se eu consigo comer muita coisa, que o meu estômago tá muito ruim e tal. Ele disse, então vamos ali na cozinha ali, vamos comer uma coisa leve, toma um chá e depois você vai descansar. E lá eles têm um hábito, né, de que tu não faz nenhuma alimentação sem repetir um versículo. Nenhum. Daí ele olhou para mim, conhece a Bíblia? Eu disse, não. Eu creio em Deus? Não, também não. Tu é ateu? Sim, sou ateu. Tá, mas aqui tu vai ter que ler a Bíblia. Não, só pra saber, mas é que a partir de agora... Não tem escolha. Tudo bem, então. Tu não sabe nenhum versículo de cabeça? Eu disse, não sei. Tá, então repete aí comigo. Aí disse, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi uma flecha no meu coração. E daí, fui dormir e tal. Começou os primeiros dias do tratamento, difícil. As primeiras semanas é muito difícil, assim, porque tu tem muita vontade de usar droga, né? E claro que tu não vai dizer, pessoal, tô com vontade de usar droga, mas o teu comportamento, ele fica muito alterado, tu não consegue dormir. Então é bem difícil, assim, os primeiros dias. Fiquei lá, eu não tive crise de abstinência, assim, ter que ficar trancado. Não tive, graças a Deus eu não tive. Mas deve ter pessoas que tem, né? delírio, tem muita coisa. Eu sonhava, tinha muita pressão, assim, tinha muita vontade de ir embora. Mas fui resistindo, né? E daí, com uma semana de casa, que lá tem culto todo dia, né? Estudo bíblico, essa coisa toda e tal. Fui me adaptando, assim, à linguagem da instituição. E daí eu fui no culto lá, então, porque é obrigado no culto. Eu ia no culto, né? Porque era obrigado aí, né? Enfim. Aí tem um menino lá que tava pregando e tal. E eu não entendi, obviamente que eu não entendi, enfim. E ele trouxe a mensagem e tal. E no final ele fez o convite, né? Quem queria aceitar Jesus, que Jesus tinha poder para mudar a vida e tal. E eu fui muito cético, assim. Eu pensei, ele tá dizendo que se eu aceitar Jesus, minha vida muda, né? Eu vou aceitar. Levantei a mão, fui lá na frente, ele orou por mim. E a partir daquele dia, assim, começou uma nova história, assim. Deus, embora fosse uma decisão, assim, fria, assim, sem muita emoção. Mas ali eu comecei a me dar conta dos meus pecados, né? Eu comecei a viver aquela fase terrível de arrependimento. Comecei a lembrar de muita coisa que eu tinha feito. De vergonha, constrangimento. Então eu entrei, assim, numa ambiência espiritual muito forte. Então eu me quebrantava muito. E daí, obviamente, começaram a me ensinar a orar, a ler a Bíblia. Então fui mergulhado na Bíblia, comecei a me enxergar naqueles personagens da Bíblia ali. E aí entrei, assim, numa experiência muito forte de conversão. E foi muito forte mesmo.